começar a nossa revisional com um texto de abertura do Zohar, da Parashá de Trumá, presente, né, doação. Alguns traduzem como doação, porque quando a gente dá um presente, nós estamos doando algo, né? Tá? Mas a verdade é que a palavra não é doação, né? Trumá é presente mesmo, né? Terumá ou Trumá é presente mesmo. Tá? Então, nós vamos fazer uma leitura rápida. Zohar, folhas 131, página 1ª. Tá? Afortunado é o povo sagrado a quem seu Senhor pede por eles e o chama para se aproximarem dele. Tá? Então, o povo sagrado deve se unir e ir para as sinagogas, para as nossas Beit Shiur, para as nossas lojas, não de Oriente regular, mas de Oriente cabalista. Né? E todo aquele que se antecipa se une com a Shekhinah. Isso é muito importante. Aquele que se antecipa se une com a Shekhinah, em uma união única. Tá? Venha e veja esse primeiro que se encontra na sinagoga. Esse primeiro. Então, o primeiro que chega à sinagoga, o primeiro que chega a Beit Shiur, ele se une de forma única com a Shekhinah de Hashem. Tá? É impressionante isso, né? Porque os irmãos adoram dormir, né? Eles dormem, né? Os irmãos dormem. Quando o Rabi Yeshua fala, né? No Haarit Ha'amina, Mashiach virá, o filho do homem, né? Mashiach virá Ben Adam, né? Virá como um ladrão, né? Aí ele monta, né? Esse shiur, né? Das 10 virgens, né? 5 dormiram, 5 ficaram nitzavim. Tá? Afortunada é a sua porção, pois ele se encontra no nível de justo com a Shekhinah. Olha só. Aquele que se antecipa é afortunado, e a sua porção, ele se encontra no nível justo com a Shekhinah. E esse é o segredo do verso: os que me procuram me acham. Provérbios 8, 17, Mishlei. Esse sobe em um nível superior. Então, é muito importante nós entendermos. Eu, por exemplo, eu antecipo o Shabat, né? Vocês veem que no máximo 6 horas, 7h30 da manhã de sexta-feira, eu já estou mandando para vocês, irmãos, o nosso Shabat começa a partir da hora tal, um Shabat Shalom, Mevorah, haverim antecipadamente. Eu já me adianto, né? Eu começo a viver o Shabat, tá? Começo a viver o Shabat, tá? Dedico sexta-feira a limpar a Beit Shiur, a cuidar das coisas sagradas, né? Okay? Isso é importante. Tá? E se disseres, estudamos, que na hora em que o sagrado abençoado, seja ele, né? Kadosh Baruch Hu, chega na sinagoga e não encontra lá 10 pessoas, imediatamente se zanga. O que acontece? Nós sabemos, né, que é o Minyan, né? Nós só podemos abrir a Torá, nós só podemos abrir a loja, né, se nós tivermos o Minyan formado. Para um serviço, né, um Avodat Torá justo e perfeito na sinagoga, para uma loja justa e perfeita no Oriente maçônico cabalista. Né? Ele se zanga. Então, ele se zanga. Tá? Então, eu chego cedo também em loja, né? E é bom encontrar ali os irmãos já no estacionamento me esperando, né? Significa que eles estão vivendo o Shabat Hanut Mevorah antecipadamente. Então, o sagrado se alegra. Tá?
Mas nós não queremos o sagrado zangado, então nós nos antecipamos. E tu dissestes que esse que se antecipa se une com a Sheriná e se encontra no nível de justo. Tá? Vamos primeiro entender por que nós estamos aqui. Tá? Nós estamos aqui, vocês viram, pessoal, quem estudou no CTA no domingo, né? Tratamos dessa questão que o povão, né, espírita chama de reencarnação, mas nós não chamamos de reencarnação. Nós chamamos de renascimento, reborn. Tá? Existe a palavra em inglês reincarnation. Lembre-se que a nossa linguagem, a linguagem da Kabbalah, não é hebraico. A linguagem da Kabbalah é aramaico da época de Avram Avinu, ou seja, cuneiforme. Tá? No mundo atual, devido ao profeta, ele é o Hamagid. Nunca houve um Magid superior a ele. O Hamagid Ashlag, também conhecido como Baal HaSulam, o mestre da escada, aquele que estruturou o Zohar em 23 volumes para nós, né? Tá? Baruch Hashem pela vida dele, pelo do seu filho, o Rabash, Rabi Ashlag, né? Yitzhak Ashlag. A nossa língua de comunicação é o hebrês. Nós falamos inglês com todos os conceitos em hebraico, fazendo a conexão com o Shoresh Kodesh Lashon, com a origem da linguagem dos ramos, tá? Que é o aramaico de Avram Avinu, o arameu. Tá? Isso é muito importante entender. Tá? Então, para nós não é importante saber falar hebraico, é importante saber se conectar com os conceitos em hebraico. Tá? E a nossa linguagem é o inglês. Tá? É claro que a gente traduz, né, e etc. Né? Mas eu sou proibido, eu só não, né? Qualquer moré é proibido de chegar aqui, sair pegando e traduzindo. Eu sou obrigado a ler em inglês e dar a minha tradução, porque o irmão daí pode chegar e dizer, essa tradução eu não concordo. Tá? Porque cada tradutor é um traidor. Tá? Então, eu sou obrigado. Né? Eu não posso dar uma instrução sem mostrar o texto. Tá? Então, nós acabamos de dar uma instrução do Zohar. Está aqui o Zohar. Tá? Não tá aqui não é o Zohar. Aqui são trechos. Somente trechos. Né? Mas não faz mal. O Zohar, nós temos o Zohar todo, nós temos os comentários do Zohar, segundo Dr. Michael Lightman, né? Curso esse de 3 anos que eu fiz com ele, algumas vezes no Canadá, né? Inclusive. Não, nós temos que entender que a linguagem é muito importante. Então, às vezes eu fico com receio de exagerar, porque quando a gente exagera, a gente desmotiva. Se eu chegar em uma academia e lá o personal me mandar fazer um monte de exercício, aí eu digo, não volto mais aqui, sabe? Eu vim para melhorar e sair 100% piorado, ok, ir para casa com uma dorzinha muscular é fato de vida, mas ir para casa de maca tá errado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nível. Então, isso é uma coisa que eu procuro mais ou menos calibrar, né? Às vezes eu não calibro como deveria calibrar, porque a gente sempre se empolga um pouco, né? Então, o objetivo da Kabbalah, por que nós buscamos a Kabbalah? Por que nós buscamos a conexão com o sagrado? É um globinho muito simples, né? É um elemento assim, ó. É um elemento assim. Tá? Então, aqui se liga na energia elétrica, né? A energia elétrica. Tá? E o globinho fica flutuando aqui, porque nós temos o nosso globinho, tá? Vocês devem estar vendo o nosso globinho aqui, ó.
nós temos aqui o nosso globinho, porque a Kabbalah, ela é universal, como também a ordem maçônica é universal. Tá? Então, na realidade, aqui, ó, esse é o globinho. Esse globinho é meu há muitos anos. Eu acho que tem uns 30 anos esse globinho. Tá? O globinho e o barquinho. O barquinho está lá. Tá? Tem bem mais de 30 anos. Muito mais de 30 anos. Muito mais. Tá? Aqui, tá? Então, eu deixo o globinho aqui. Eu deixo o globinho ali em cima do Wi-Fi, né? Então, esse globinho, ele fica voante, né? Ele fica voante. E esse globinho, ele é muito importante da gente entender, porque isso é exatamente, né? Aqui é Olam, né? Aqui é o Olam, tá? E aqui é o Kadosh Baruch, tá? Baruch, Kadosh Baruch. Isso é muito importante para a gente entender que nós somos exatamente isso, tá? Nós somos exatamente isso daqui. Nós somos exatamente o globinho. Nós estamos dentro de um mundo que a gente não vê. Aí vem sempre a questão que eu coloco para os irmãos. Eu coloco essa questão desde que eu vi esse globinho pela primeira vez. Tá? Primeira vez que eu vi esse globinho assim, flutuando, foi em 87 em Singapura. Eu vi esse globinho, eu fiquei empolgado. Eu estava com um grande coordenador, maçom, né? Ele era grau 33, ele não era de Lancaster, né? Ele era da cidade de Cambridge, Cambridgeshire, né? Ele era de Cambridge. O Bruce Tremaine, grande Bruce, grande amigo, viajamos esse mundo afora juntos. Ele era mais velho do que eu, mas um very British, né? Aquele bigodão ruivo, suspensórios, camisa sempre passada, né? Ele falava, você é um mistério, né? Como é que sua blusa está sempre passada e eu estou sempre amassado, né? Bruce Tremaine. E eu falei, puxa, isso daí é importante, porque isso é a razão da nossa existência. A gente não vê aqui o campo eletromagnético fazendo com que o globo, o Olam, né, flutue. Mas a gente acredita que a eletricidade é capaz de gerar um campo magnético que mantém isso voante. Mas nós não acreditamos no Kadosh Baruch. É impressionante isso. Nós acreditamos nisso, mas a gente não acredita que nós estamos exatamente nessa situação. Nós estamos totalmente dependentes dessa energia aqui, que se chama Berrina Choras. Berrina Choras. E o que é a Berrina Choras? O que é a Berrina Choras? É a luz primordial. Tá? Então, dessa forma, nós começamos a entender esse modelo fundamental da Kabbalah que está aqui. Tá? Modelo fundamental. Nós somos totalmente dependentes do Creator, do Criador. Nós não temos como fugir disso. Tá? Toda a nossa energia, quem nos segura é o Creator. Tá? Quem nos segura é o Creator. Não é Jesus Cristo. Tá? Aliás, Jesus Cristo nem existiu. Né? Existiu o Rabi Yeshua. Jesus Cristo é uma invenção romana. Nós conseguimos acreditar em uma coisa que a gente compra em uma loja de chinês. Mas a gente não consegue bitarrom, né?
ter esse emet, essa verdade dentro do nosso coração, cabalisticamente falando. Tá? Aqui começa todo o problema do ser humano. Tá? Aqui, o irmão acredita nas forças eletromagnéticas, mas não pede nada a força eletromagnética. Não fica assim, força eletromagnética que está sustentando o globinho, melhora a minha posição na empresa, troca meu carro, vira fogueira santa, não. Tá? Mas aqui, o irmão só acredita se ele receber algo. Interessante isso, né? Tá? Esse Mitzray, né? Esse Egito, que ainda não saiu do ser humano. Saiu. O ser humano ainda está em Mitzray, né? Mas não nós cabalistas, né? Nós sabemos que existe essa força, Berrina Choras, o Creator existe, só existe um propósito no nosso reborn, no nosso renascimento, que é nos reconectarmos com o sagrado. Então, toda a história do homem é exatamente a não aceitabilidade desse modelo, que nós estamos reborn para nos reconectarmos com o sagrado. Tá? Então, os irmãos de domingo, lá do CTA, eles tiveram uma instrução sobre o Sitra Ahra, né? E a reencarnação, e nós vimos que enquanto nós não ajustamos as nossas seis, né? As nossas 6 Sefirot, Hesed, Gevura, Tiferet, Netz, Arod e Yesod, nós não passamos para o mundo vindouro. Tá? Então, é a frase da semana passada, quando tiveres um escravo hebreu, darás liberdade a ele após o 6º ano. Tá? Aqui está o espetáculo. Agora, como é que a gente chega, né, nisso daqui? Né? Aí é que está o problema. Tá? O problema é muito simples, né? As forças, o ambiente quântico, o ambiente eletromagnético, o ambiente quântico, sempre existiu. Né? Aliás, são as 4 forças, né, que nós aprendemos quando nós estudamos mecânica quântica. Eu aprendi isso em 1973, 72, 73. Mecânica quântica 1, mecânica quântica 2, física quântica 1, física quântica 2. Física teórica 1, física teórica 2. Lá em 73, olha só quantos anos atrás, que tem 4 forças. Né? A gravidade, a gravitacional, a eletromagnética, não existe eletricidade e magnetismo. Né? Eletromagnetismo é uma coisa só. As forças fortes atômicas e as forças fracas atômicas. Nós sabemos que isso daí existe desde o princípio, e a Kabbalah coloca isso desde o princípio também. A Kabbalah coloca isso há 4.000 anos, tá? Que a Kabbalah nos dá essa instrução. Tá? Nós sabemos disso. Tá? Então, o grande problema, para nós chegarmos nesse estágio de transmissão quântica, né? Nós estamos fazendo uma transmissão quântica. Se não tivesse Heisenberg, Freeman, né? E etc., Einstein, né? Maxwell, né? Esses homens, nós não estaríamos aqui agora conseguindo fazer essa transmissão. Tá? Então, o homem demorou 5.000 anos. Mais de 5.000 anos, né? Tá? Porque Maxwell, Einstein, tudo isso ocorre entre 1700 e 1900, tá? Entre o século XVIII e o século XX. Tá? Mas nós obtemos os resultados no século XXI. Tá? Então, nós estamos falando aí
de 5.700 anos, né? Então, o homem passou 5.700 anos para chegar nesse estágio, agora, de uso dessas forças. Mas nós usamos as forças sem saber como as forças, a origem dessas forças. Ninguém até hoje conseguiu ver a gravidade, medir a gravidade. A gente mede a velocidade de atração, mas a gente não consegue, a gente não sabe qual é a força, né? A gente não vê o eletromagnetismo, o irmão não está vendo, né, a minha imagem quântica sair daqui e chegar aí. Desta mesma forma que foi necessário a ciência, né, 5.700 anos para chegar a esse estágio, também foram necessários 5.700 anos para o homem conseguir se estruturar para entender essa conexão que ele tem que voltar a fazer com o sagrado. Para isso é que nós falamos sobre a Kabbalah.